Ó, entre portfólio de clientes, quanto mais velho eu fico, mais cliente eu tenho. Vamos no que interessa. Pensamento crítico. Olha só, eu adoro essa frase do Mia Couto. O que ele diz? O mundo não é o que existe, mas o que acontece. A gente pode ter o mesmo cenário, os mesmos objetos, as mesmas coisas. Se a gente não entender como que as coisas acontecem, o mundo não acontece pra gente. Pessoas diferentes, 3, 4 pessoas diferentes, enxergam diferente o acontecimento no mundo, portanto vivem em mundos diferentes. Por isso que a gente fica alucinado, né? Que a gente vê outras pessoas falando coisas, mas eu não estou vendo isso. Por que isso acontece? Como é que a gente, na realidade, dá significado para o mundo, independente do que exista no mundo? A gente depende do nosso cérebro. Alguns anos atrás eu fiz uma palestra sobre cérebro aqui na RB, né? Falando sobre toda a parte de como o nosso cérebro funciona, como a gente pode agir melhor. Mas o nosso cérebro, ele é responsável tanto pelo nosso entendimento do mundo ou operação no modo automático, quanto raciocínio, pensar. Qual é o problema disso? A gente não está pensando mais, a gente está pensando mal. A gente está pensando mal tanto na parte automática, quanto na parte que deveria raciocinar. Por que a gente está pensando mal? Eu tenho um TEDx falando sobre isso, que é do ano passado, quem quiser também fica à vontade para assistir inteiro. Mas basicamente, o nosso cérebro, ele faz 3 coisas o tempo todo para a gente tentar sobreviver. Que é tentar aumentar o prazer, diminuir a dor e economizar energia. E aí que entra o problema do cérebro. Ele quer economizar energia. E pensar consome muita energia. O nosso cérebro consome de 20% a 30% da nossa energia. O que acontece quando a gente raciocina? Está na casa dos 30%, dá trabalho, a gente não quer. Então não é um processo favorecido pelo nosso organismo. Tem que ter disciplina, tem que querer pensar para pensar correto. Então olha só, por que a gente pensa errado, toma decisão errada? Isso aqui são os 4 principais fatores que impedem a gente de ter pensamento crítico. Percebam que a era digital, vou falar sobre isso também, afeta todos eles. Primeiro, pressa e simplificação excessiva. Alguém aqui realmente para pensar? Eu paro várias vezes, tá? Paro no ano, eu fico enfrentando conflito de gente que está me cobrando urgência. E eu falo, agora não posso, porque eu estou pensando, estou fazendo alguma coisa aqui, eu tenho que decidir. Lógico que a gente não pode passar a vida pensando, a gente tem que ter prioridades, que precisam também de pensamento para determinar a prioridade que a gente tem que ter. Mas a pressa é um dos inimigos, a confirmação de ideias favoritas. Vou falar de vieses daqui a pouco. Todo mundo tem viés cognitivo, e um deles, que é o capeta, é o viés da confirmação. A gente adora confirmar aquilo que a gente acha legal, que a gente quer. E aí a gente acha que a gente viu um monte de informação e você decidiu correto, não é? Você negligenciou todas as informações que você não queria ver e só prestou atenção naquelas que você quer. Terceiro, a gente raciocina mal, porque não aprendeu lógica, porque a gente não analisa causa-consequência. E está difícil de fazer isso, porque quanto mais complexo o mundo fica, mais difícil enxergar causalidade com o próprio cérebro. Eu preciso de ajuda para isso. E tomar decisão não é só raciocínio falho, mas tomar decisão baseada em achismo e não em evidência. Todo mundo acha que sabe tudo, né? Eu fico vendo, cara, eu vejo as pessoas declararem na internet algumas coisas, assim com uma cara de pau. Eu falo, mas de onde veio isso? De onde veio isso? Você não acha aquilo? E está lá colocado. Então, problemas que a gente tem. Outro problema que eu acho que talvez seja um dos principais é a falha de considerar múltiplas perspectivas. Quanto tempo que a gente tem falado da importância da diversidade? Muito tempo. Gente, não é porque a gente é bonzinho, né, quer incluir todo mundo. É porque se você não tiver diversidade, eu vou mostrar que a gente pensa mal. Você tem que ter a visão dos outros para conseguir enxergar aquela realidade do que acontece. Senão o seu mundo, ele é diferente do que o outro está vendo. A gente não tem consenso do que realmente está acontecendo, né? Então, mais um fator, por que a gente pensa mal? Porque a tecnologia, ela ajuda a gente a pensar melhor, mas ela também ajuda a prejudicar o pensamento, especialmente quando a gente não presta atenção nos impactos que ela traz. Quer ver alguns exemplos?
Olha só, isso aqui são as tecnologias que estão reconfigurando o planeta. Eu não vou falar delas hoje, mas se a gente pegar a IA e a robótica, elas estão reconfigurando praticamente todas as dimensões do trabalho e das coisas que a gente vai fazer daqui para frente no nosso dia a dia. Então, se a gente for pensar como que isso impacta, eu tenho 1 milhão de pesquisas que eu poderia ter trazido para vocês. Eu escolhi algumas aqui. Por exemplo, em crianças, uso precoce de celular pode afetar a saúde mental, causa distúrbio de sono, cyberbullying e isolamento. O que vocês acham? Quando uma criança está com distúrbio de sono, consegue desenvolver o pensamento da maneira adequada e saudável? Não, né? Se a gente tem problema de cyberbullying, você tem tensão, você não consegue pensar adequadamente. Então isso aqui afeta não só, né, eu vou falar mais estudos aqui, não só o pensamento, mas com outras dimensões emocionais da vida da criança. Olha aí, terapia, vocês viram isso? Está uma discussão enorme para proibir, inclusive, ou regular, ou ver o que faz com as terapias. As pessoas avançaram nas IAs para trazer significado para a vida, para fazer terapia, para achar algo que está faltando. Então isso é sintoma que a gente está com problemas na forma com que a gente enxerga o mundo. Olha só, mais um problema que a tecnologia traz, as realidades sintéticas. Isso aqui é um estudo que é feito com várias imagens de fotos de pessoas, de verdade, e imagens que são pessoas criadas por IA, pessoas que não existem, certo? Realidades artificiais. E aí, quando nesse estudo eles perguntam para as pessoas, isso aqui é verdadeiro ou é uma pessoa falsa? As pessoas normalmente não sabem, erram, dá 50%, chutam na realidade. Mas a pergunta mais importante é o seguinte, eles perguntam também, de 0 a 10, quanto que você confiaria nessa pessoa? As 4 mais confiáveis são pessoas que não existem, criadas por IA, e as 4 menos confiáveis são seres humanos de verdade que existem. Ou seja, está difícil de a gente pensar. A gente está vivendo realidades criadas artificialmente que a gente não consegue mais dar significado. Se a gente pegar, que é um exemplo, os vídeos, eu imagino que todo mundo aqui usa IA o dia inteiro, o tempo todo, né? O pessoal de marketing é um dos que mais foi, né? Vendas, marketing, utilização. Eu acompanhei nos últimos 2 anos, com a entrada da IA generativa na nossa mão, a qualidade de vídeo melhorou 300.000 vezes. A gente não consegue mais diferenciar vídeo que foi feito por IA, realidade artificial, ou vídeo que é feito por humanos, ou situações reais do mundo que foram filmadas, ou coisas que foram criadas. A gente já está tendo IA, para sei quem está experimentando isso ainda, né? Não é uma coisa que a gente usa em larga escala, mas com prompt a gente consegue criar mundos virtuais interativos. O Google tem uma ferramenta que faz isso, ok? Vocês vão lembrar, quem estava aqui alguns anos atrás, eu dei uma palestra sobre metaverso, que não morreu, tá? Vai bem, obrigado, evoluindo para ser o futuro da internet. O hype morreu, tá? Hype. As pessoas navegam hype em vez de navegar na realidade. Não importa, isso é, ok, vamos devagar. Se você pensar na evolução, a gente continua com esses ambientes cada vez mais fáceis de criar. Antes, por que o metaverso on-off com mundos interativos não decolou? Porque custa caro fazer mundo virtual interativo, gente. Você tem que fazer milhões de dólares. Agora, se você faz isso com prompt, muda o cenário, né? Põe na mão de todo mundo, a gente cria a evolução. Então, isso aqui vai continuar acontecendo e a gente começa a ter cada vez mais as realidades sintéticas. O nosso cérebro dá um nó. Você precisa de ajuda para pensar, precisa de disciplina para pensar. Então, a gente está criando cada vez mais, não só realidades sintéticas, mas a nossa realidade tem se transformado. E aí, ó, exemplos de como a tecnologia tem transformado a nossa realidade. As crianças estão usando mais, de 24 para 25, vejo que cresceu o uso de ChatGPT para fazer trabalho escolar, etc. E aí, um dos maiores riscos que a gente tem pelo Fórum Econômico Mundial para a humanidade é dependência tecnológica. É a gente não pensar mais no nosso cérebro e ficar dependente de usar a tecnologia para pensar. Você faz isso com criancinha que nunca pensou ainda, né? Nunca estruturou o pensamento, não aprendeu a pensar, a gente tem problemas sérios para frente. Agora não é só criancinha não, tá? Adultos estão delegando o cérebro para IA. E aí eu brinco que assim, se você delegar seu cérebro para IA, você não vai aprender a pensar. É a mesma coisa que você ir numa academia e ao invés de fazer ginástica, fica ouvindo os outros fazer ginástica. Que lindo, né? Todo mundo fazendo.
você não vai melhorar. É a mesma coisa que você pedir para um amigo fazer o trabalho para você. Quem já fez isso na escola, né? Eu era amiga que fazia o trabalho, tá? Eu era fofa que fazia o trabalho. Mas ok, quem já fez isso? Se você não fez o trabalho, você não aprendeu, você simplesmente não se desenvolveu. Então, basicamente, a gente está tendo riscos emocionais e problemas de engajamento por falta de conhecimento crítico. Então, olha só, isso aqui é super recente, vocês estão vendo a transformação no mercado, isso aqui é do Gartner, o número que o Gartner trouxe, até 2026, a atrofia das habilidades do pensamento crítico, devido ao uso da IA generativa, levará 50% das organizações a exigir avaliações de habilidades livres de IA. Ou seja, você tem que saber fazer as coisas que a IA não faz. Ou seja, você tem que saber fazer além do que a IA faz, as habilidades humanas, para que você consiga estar no nível da IA. Então, basicamente, se a gente for ver, né, o cenário que a gente está evoluindo, todo mundo aqui foi educado com habilidades do passado, certo? Eu imagino que não tem ninguém aqui com menos de 12 anos, né? Então, todo mundo aqui aprendeu a fazer o quê? Coisas que eram válidas no século passado, os currículos que eram antigos, a gente ensinava nas escolas de negócio, modelos de negócio que deram certo, e aí você replica, só que agora se você fizer isso, não vai mais dar certo. Por quê? Porque muda toda hora. Se você replicar uma fórmula antiga ou repetir aquilo que você já fazia, não vai funcionar. Então a gente tem que acertar as nossas habilidades que a gente aprendeu ao longo da vida inteira. Essas engrenagens, elas estão deslocadas, por isso que a gente está desconfortável, né? A gente tem que acertar o ritmo das nossas habilidades com o que é necessário para a gente fazer acontecer aquilo que a gente precisa. Por que a gente tem dificuldade? Nós não fomos, eu falei do cérebro para vocês, por que o nosso cérebro também toma muita decisão ruim? Porque ele foi configurado num ambiente de mudança muito lento. O ser humano, isso aqui eu fiz numa palestra do Gartner no ano passado, eu fiz essa análise, 99%, quase sempre, 99,88% da nossa evolução foi um período que não tinha mudança nenhuma. Você nascia e morria, não mudou nada. Seu pai, sua mãe, avós, antepassados, não tinha mudança. No século XX, foi a primeira vez que a gente começa, durante a vida de uma pessoa, a ter algumas mudanças, né? Ou seja, você começa a ter algumas tecnologias. Agora, gente, está mudando todo ano, às vezes 6 meses. Quando eu me formei, nos anos 80, você fazia uma atualização a cada 10 anos. Depois a gente começou a cada 5, a cada 3, a cada 1. Quem faz uma atualização por ano aqui? Está ferrado, fofo, não vai dar certo, né? Você vai ter que fazer a atualização muito mais próxima. Então, o que a gente está falando aqui? Não fomos configurados biologicamente para entender esse ritmo de mudança. A gente precisa fazer esforço e a gente precisa de ajuda tecnológica também. Então, as mudanças vão ser cada vez mais rápidas, porque a tecnologia é o principal fator que causa a mudança e ela está cada vez mais rápida. Então, consequências da tecnologia mais rápida e mais inteligente. Isso aqui é a comparação da evolução das IA generativas de julho de 23 até janeiro de 25. Presta atenção, fofos. Em 1 ano e meio, as IAs mais avançadas, elas foram de um nível de expertise de 30% de um PhD, qualquer PhD, eu sou PhD numa área só, tá? Sei lá, tenho 2, 3 expertise. A IA já tinha, 1 ano e meio atrás, expertise no nível de 30% de qualquer área. Esse ano, em janeiro, ela já estava com mais de 70% da expertise de qualquer PhD, de qualquer área. Que tal? A gente tem uma oferta gigantesca de conhecimento, que era uma coisa escassa, certo? Olha só, está tão avançado a evolução da IA, que eles criaram um índice para medir o quanto que a IA está evoluindo, que é só para IA, não dá para fazer benchmark com um ano mais, tá? Que é esse último exame da humanidade. Olha só, quando foi criado esse exame, em abril de 2024, o que tem nesse exame? As 2.500 questões mais difíceis que foram criadas por PhDs para ver se a IA conseguia resolver. E aí, quando foi criado em abril de 2024, as IAs mais avançadas resolviam 3% dessas questões. Agora, elas estão resolvendo mais de 30%, e olha o ritmo com que elas estão. A gente aqui, ninguém resolve essas questões, você precisa ter super especialidade para resolver. Isso continua. Tanto que, se a gente for ver como que isso afeta o mercado de trabalho, a gente já tem co-CEO, que é robô com IA, isso está aumentando. Não dá para ser CEO, sabe por quê? Porque
porque não tem validade legal, né? Você não é uma entidade para responder pelas suas ações. Então não dá para IA ser, ainda não dá para IA ser conselheiro, juiz, para ser CEO, não dá, mas está vindo isso daí. Olha aí, final de 2024, essa startup esparramou cartazes no Vale do Silício, dizendo para não contratar mais humanos. Então tem uma corrente de gente que acha que não precisa mais de humanos. Graças a Deus está revertendo isso, tá? Vou falar, não fiquem nervosos, todo mundo calmo, porque está caindo o bom senso, o pensamento crítico, está batendo na porta do povo. Será que a gente quer realmente entregar nosso futuro para a tecnologia decidir? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, não, agora a gente não precisa mais aprender a fazer programação. Quem já viu isso? Não precisa mais programar, porque a IA programa muito melhor do que a gente, né? Ah, sim, fofos. Então agora você vai fazer o seguinte, deixa a IA programar todo o nosso futuro e não vai ter nenhum humano que entende nada do que ela faz e está tudo certo. E ela não tem nenhum grau de humanidade. Como é que faz isso? Qual é a equação disso? Então não é porque a IA faz bem que a gente para de fazer. Eu estudei 7 anos de piano, 7 anos. Vocês acham que eu estudei para ser pianista? Não. Tinha gente que era muito melhor que eu, continua sendo. Eu estudei para me desenvolver. Não é porque tem no mundo quem faz melhor aquilo que a gente não vai fazer. É o contrário. Quanto mais gente boa estiver fazendo aquilo, quanto mais tiver esse conhecimento no mundo, mais necessário é que eu também tenha um conhecimento sofisticado para operar nesse mundo. E é o que está acontecendo. Onde estão as vagas? Em quem está num nível de orquestração, operação, quem tem pensamento crítico, para conseguir entender o que está acontecendo e usar esse conhecimento abundante que a gente tem na mão, ok? Então, se a gente for ver como essa corrente é forte, em algumas coisas a tecnologia é muito melhor do que a gente. Já era, gente, em 2018. Quem lembra do AlphaGo Zero? AlphaGo Zero, em 2018, é uma IA da DeepMind também, que é a empresa daqui, que é do Google, que eles desenvolveram uma IA que aprendia com um manual de xadrez, nenhum humano ensinou a IA, e ela em 4 horas já chegou no nível humano, em 12 horas nível sobre-humano. Ninguém mais ganha dessa IA. Ela ganha das IAs que ganhavam dos campeões de xadrez e Go. O que isso significa? Que todo mundo parou de jogar xadrez? Não, o contrário. As pessoas começam a ver novas possibilidades de xadrez com uma máquina também jogando. Então, em algumas áreas específicas, a gente tem uma abundância gigantesca de conhecimento para a gente articular, que a gente não tinha um tempo atrás, ok? Olha aí, a tendência vem, na Albânia, eles querem substituir o governo por IA, para acabar com a corrupção. A iniciativa é louvável, né? Porque a gente não quer corrupção, mas substituir 100% não. Vamos fazer só aquilo que a IA é boa, que é a parte de lógica. Vamos colocar blockchain junto com a IA. Vamos fazer aquilo que permite uma melhor fiscalização. Ontem numa palestra no TCU, por sinal, né? Ou seja, tem 1000 possibilidades. Mas a orquestração disso tem que ter valor humano. Nós vamos ver que esse é o pilar mais importante do pensamento crítico, ok? Agora, ó, se a IA está avançando, a robótica também. IA é cérebro, robótica é corpo. Então, o que a gente viu de evolução? Ficou 70 anos na IA 1.0, que era uma IA mais acadêmica, mais por detrás, aplicativos, etc. Vem aí as generativas desde 2023, evoluindo muito rapidamente, de chat para raciocínio. A gente está na era agêntica, com N, né? Complexidades para fazer implementação. Depois a gente vai para inovação, a IA começa a descobrir, como ela já está fazendo em alguns casos de pesquisa, descobrir novas proteínas, descobrir coisas que a gente não consegue descobrir sozinho. Enterprise, quando ela consegue orquestrar tudo de uma maneira muito mais complexa que nem humano, porque provavelmente quando a IA chegar no nível humano, mas em paralelo com essa evolução de inteligência de cérebro, a gente tem a robótica fazendo o quê? Evoluindo também para atuar no mundo físico. Só inteligência, fica aí na sua cadeira só pensando e não faz nada, não tira o corpinho do lugar. O que vai acontecer? Nada, certo? Então a gente precisa, a IA, para ela ter impacto no mundo físico, ela precisa de corpos. Vejam que os corpos melhoraram, eles eram ruins antes, tá? Ainda não estão tão bons. Quem está vendo aí robô surtar, etc., aí o povo está dando risada, e eu dou risada do povo, né? É que nem você dá risada de uma criancinha que está aprendendo a andar. Ela vai fazer um monte de bobagem para começar a andar. Mas depois que ela começou a andar, ela não vai mais fazer aquelas bobagens. Agora, o robô, quando ele parou de fazer as bobagens, ele evoluiu porque a IA por trás. Ele evoluiu para outro patamar. Tem robô hoje da Boston Dynamics que faz parkour. Tem alguém aqui que faz parkour? Por favor, levanta a mão que eu amo você, tá? Mas é dificílimo. O robô, no começo, caía, não dava certo. Agora ele faz e nunca mais vai parar de fazer. Então, dá uma olhadinha
na sofisticação que os robôs têm, para imitar atletas que são campeões, com movimentos super específicos, sofisticados. Tem robô da Tesla, que está vendo aí os humanoides com mais características sociais. Então, o que a gente está, na realidade, vendo? A ascensão de seres artificiais, tanto físico quanto mental, no planeta junto com a gente. O que isso significa? Que a gente começa a se misturar com essas tecnologias também. Isso aqui é um relato, quem conhece, todo mundo conhece, tenho certeza, o chip do Neuralink, que você implementa no cérebro para ter uma velocidade mais rápida de comunicação com o computador, né? Isso aqui já tem 7 anos o Neuralink, tá? Era uma discussão se as pessoas iam dar certo, não iam dar certo. Esse cara que relata aqui, ele fala o seguinte, ele está usando, né, foi implementado no cérebro dele, e aí ele pensa tão rápido que ele nem consegue formular um pensamento, ele já jogou. Ninguém mais ganha dele. Ninguém mais ganha dele. É possível jogar com esse cara. Aí é tão forte isso que o pessoal do Vale do Silício, os executivos mais jovens, estão dizendo o seguinte, que eles não querem mais ter filhos enquanto não puder colocar o Neuralink no cérebro do bebê. Porque eles não querem colocar filho no mundo que nasça com deficiência cognitiva com relação às outras pessoas. Só para vocês terem uma ideia do grau que a coisa está indo. Você vai se misturando e começam a surgir as várias tendências de inteligência híbrida. Então, o que a gente, na realidade, passei uma mais aqui, o que a gente está vendo? Uma hiperinflação e hibridização de habilidades e conhecimento. É tanto física quanto mental, vem fazendo coisas melhores do que a gente, outras coisas a gente faz melhor, e a gente vai começar a trabalhar cada vez mais junto, tanto o corpo quanto o cérebro, com essas máquinas. Não tem caminho, esse é o caminho, tá? Não tem outra escolha. Então, o que significa? A gente está vivendo a reconfiguração do trabalho. Eu nem trouxe aqui para a gente discutir, porque não é parte dessa palestra, mas vocês estão vendo as demissões que estão acontecendo em empresas que estão bombando. Elas estão demitindo, porque a gente acostumou a ver. Tá bom, está demitindo porque está indo mal, ok. Agora, demitir quando está indo super bem, não é substituição ainda de IA, o IA para fazer o trabalho de executivo. Ainda não é isso. É mudança de modelo de negócio e se preparando para essa aceleração e reconfiguração que a gente está vendo vir aí. Ou seja, se você pensa um pouquinho em futuros, eu fiz a minha última palestra que foi no ano retrasado de futuros, se você tem cenário, você olha, o que eu tenho que fazer aqui para continuar competitivo? Ou eu volto para um esquema que é mais ágil, que é mais direcionado, que eu consigo enfrentar as startups entrando, ou me ferrei. Por isso que essas grandes big techs estão fazendo um movimento. Então é reconfiguração mesmo, por vários motivos, não é só porque está substituindo o humano, ok? Então olha só, as pessoas que antes tinham um tempinho para acertar a engrenagem, olha umas engrenagens então, maluquinha, né? Não para de girar. Se a gente for ver as estatísticas, quem não tiver, olha, quem não estiver nervoso não sabe o que está acontecendo, tá? Lembra aquela coisa que o mundo não é o que existe, é o que acontece? Então, se você está tranquilinho ali, é que você não está entendendo o que aconteceu. O seu mundo está desconectado com o que realmente está no exterior. Então, vários estudos mostrando que o que é impedimento ou necessário para a próxima etapa? Pessoas e tecnologia. Desenvolvimento de pessoas, conhecer tecnologia. Olha aí, mais e mais estudos falando que os profissionais têm que se atualizar mais rapidamente. Precisam de novas habilidades na área de IA. Todos os empregos pedindo quem tem familiarização, e quando você aprendeu uma coisa, já mudou, não é? Ou seja, você nem entrou no jogo, já mudou de fase, e de novo mudou de fase, uma sensação de que você está sempre devendo, e o mercado solicitando isso. Aí as pessoas falam, mas agora vai ter um monte de novas profissões por causa da IA. Verdade, verdade, toda a revolução tecnológica teve isso, ok? Só que é tão rápido que as próprias profissões que a IA cria, ela começa a substituir também. O povo adora falar de profissão, né? Outro dia eu fiz um post lá com um estudo sobre profissões do futuro, é um dos posts que teve mais engajamento nos últimos 3, 4 meses. Mas a questão é que é tão rápido que profissão tem que mudar tão rapidamente que não vale a pena focar na profissão. A gente tem que focar nas habilidades. Olha aí, mais um estudo sobre, até 2030, competências que sofrerão mudanças drásticas ou ficarão obsoletas. Competências, não estou falando de profissão, pode ser que uma profissão determinada seja transferida para uma máquina, etc. Mas as competências que você tem podem ser usadas em qualquer profissão junto com a máquina. 63% dos empregadores apontam falta de habilidades como barreira à transformação digital. A gente está falando de um monte de emissão, não é isso? E todas as empresas estão com
necessidade de profissionais que eles não acham no mercado para fazer a orquestração que entende o que está acontecendo, que conecte tecnologia com as questões de negócio. Então, o que a gente está falando? Não é sobre novas profissões, é sobre novos profissionais. Eu faço a mesma profissão desde que a IA generativa entrou. Eu dou palestra, eu escrevo livro, eu fico tentando traduzir o que acontece. Gente, eu faço a mesma coisa, mas diferente. Eu sou uma nova profissional. Vocês acham que eu faço mais rápido? Quem acha que eu escrevo livro mais rápido agora porque eu estou usando IA? Não escrevo mais rápido. Desculpa. Eu escrevo mais devagar até. Mas por quê? Eu estou escrevendo melhor. Produtividade não é só sobre fazer mais do mesmo ou menos, é fazer melhor. Olha só, eu não tinha um time de pesquisadores para me ajudar. Eu não escrevo livro de ficção, né? Eu escrevo livro baseado... Então, agora eu tenho. Eu pesquiso muito mais, eu analiso muito mais, eu demoro muito mais. Agora, eu uso para quê também? A língua portuguesa é um capeta. Você escreveu uma palavra, pode repetir aquela palavra depois, tem que ficar achando sinônimo. Aí você gasta um tempão. Ou então você está num dia que você não está inspirado, tem dia que não sai uma linha, e eu preciso escrever. Eu sei o que tenho que escrever, mas meu cérebro não está indo. Agora, sabe o que eu faço? Tem um agente treinado com as minhas características, eu falo, quero falar isso dessa maneira, melhor aí com meu próprio estilo. Então, ou seja, você começa um assistente para fazer as coisas melhor e não mais. Porque fazer mais do que eu já fazia sem melhorar nada, que mérito tem, né? Nossa função no mundo é se desenvolver no máximo potencial, que é isso que eu quero, ok? Então, olha só, o que a gente tem que focar? Habilidades. A era cognitiva, ela tem o foco de carreira em habilidades, não mais em profissões, ok? Habilidades para qualquer profissão, presente e futura. Então, em vez de a gente ficar focando nas engrenagens da profissão, o que a gente faz? Foca no coração, que são as habilidades que você pode usar em qualquer profissão. Quer ver que interessante? Quando eu me formei, se a gente pensar nos saberes e nos fazeres das diversas áreas, eram muito diferentes. Engenharia, medicina e direito, por exemplo, né? Os saberes são diferentes e os fazeres também eram. O engenheiro usava teodolito, betoneira, né, calculadora, o médico usava estetoscópio, etc. E o advogado, muitos livros, etc. Hoje, os saberes continuam diferentes das três áreas, certo? Mas os fazeres estão cada vez mais iguais. Todo mundo usa o quê? Uma interface computacional para operar o sistema que faz na ponta. Então a gente precisa operar no nível do saber, para que a gente articule as máquinas que podem fazer.